O que você faria se Deus abrisse os olhos espirituais do seu filho? Fala pra mim. Pois é, contar essa experiência para vocês. Nem eu e nem o Fernando temos visão aberta ainda. Não sei se um dia Deus vai abrir nossa visão espiritual, né? Porque eu sei que para tudo existe um propósito, né? Para que a gente veja as coisas. Às vezes a gente sente de sentir mesmo, né? Sente. Às vezes a gente sente o cheiro, né, o olfato de algo, como eu já senti, mas ver se materializar algo, né? Já vi também pó de ouro, já vi pedra preciosa se materializar, né? Já vi com os meus próprios olhos, inclusive também tem uma manifestação do pó de ouro, mas ver assim anjo, demônio, nunca vi mesmo, tá? Mas já tive aquela sensação, sabe quando você entra num lugar, tem um peso, ou você vê que é um ambiente leve, ou aquelas pessoas são pesadas, sabe? E isso, esse tipo de coisa eu tô tendo mais assim, discernimento, tô entendendo um pouquinho mais, mas ver não. E aí eu vou contar a experiência. Esse final de semana, né, o meu filho, a gente colocou louvor, a gente tem uma caixa de som que tem 2 microfones, e aí ele começou a cantar, ele começou a louvar do nada, ele foi lá, pegou o microfone e começou a louvar. E eu e o Fernando estávamos limpando o nosso guarda-roupa, limpando o nosso guarda-roupa. Aí nisso, né, a gente estava limpando tudo, né, normal. E o Samuel louvando, mó bonitinho ele louvando. Aí eu peguei o meu celular e fui filmar ele. Aí eu e assim, ele fica às vezes um pouco tímido, né, quando eu filmo. Mas dessa vez eu fui filmar, aí ele pegou, tipo, ele olhou assim, né, deu uma risadinha. Aí depois eu falei, deixa ele, né, deixa ele louvar, né, quietinho aí. Mas aí ele tinha continuado louvando. Aí eu saí. Aí na hora que eu saí, passou tipo uns minutinhos, ele saiu correndo e começou a chorar. E aí eu peguei e falei assim, filho, o que foi? Você sentiu a presença de Deus? Por isso que você tá chorando? O que tá acontecendo? E aí ele não falava, né? E já teve uma vez que ele chorou assim, é porque ele sentiu a presença de Deus, foi muito forte. E aí ele foi, lavou o rosto, voltou, eu falei assim, filho, o que houve? Aí ele falou assim, e assim, né, antes de eu falar, eu sei que ele não estava mentindo porque eu conheço meu filho, e quando ele, tipo, fica de brincadeirinha, assim, aí eu falo pra ele assim, filho, não pode mentir, você tá falando a verdade? Eu falo, você tá falando a verdade? Aí eu falo assim, papai do céu não se agrada com mentira, eu falo. Aí logo ele já fala a verdade, né? O perfil dele é esse, né? Teve uma vez até que ele fez uma mentirinha assim e ele até chorou. Aí ele pegou e falou assim, mamãe, na hora que eu tava cantando, eu não sei se saiu de mim ou se saiu da televisão, ele falou, mas eu vi assim algo assim, formato de pessoa, todo vermelho, com olho amarelo, parecendo de gato, sabe? Um olho assim parecendo de gato, tinha chifres e a asa, tinha a asa também, a asa tava quebrada. Aí na hora eu vi assim, na hora que eu vi, eu saí correndo. Assim, mas eu vi, mas aí já sumiu. Aí eu falei assim, entendi, filho. Eu falei assim, e é isso mesmo que você viu? Você viu algo mais? Ele, não, mãe, é isso mesmo. Então, assim, eu comentei com uma amiga, né, que tem visão aberta, já viu anjo, demônio, né, ela até interpreta línguas também, e ela falou pra mim que o que ele viu foi um anjo caído. E quando é assim, é pra eu orar, que tem vários portais dentro da nossa casa. Às vezes a gente traz alguma coisa consagrada, ou às vezes a gente assiste alguma coisa que não é legal, e por isso que a gente tem que estar o tempo todo orando, né? Eu tomo muito cuidado, mas quem tá no controle de tudo é Deus, porém a gente também tem que fazer a nossa parte. E aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem. Aí ela pediu pra eu orar, né, na televisão, repreendendo tudo mal. E é isso, gente. Então, assim, o mundo espiritual existe, para você que não acredita, né? Ele existe, ele é mais real do que você pode imaginar.
ele é o que separa várias famílias, o que destrói vários casamentos, relacionamentos com pai, mãe, e o que mais o inimigo quer é que a gente é mais assim, que a gente sinta medo e não queira nem saber por causa do medo que a gente tem, falta de conhecimento, falta de entendimento, mas também não mergulha e às vezes a sua vida tá uma bagunça e você não sabe por quê, porque você não se posiciona, você não vai atrás, você não busca, né? Então assim, gente, é normal ter medo. Eu também tinha muito medo. Mas a partir do nosso Deus, ele é muito maior do que tudo, mas nós precisamos nos posicionar. A gente não pode continuar fingindo que não existe. Não dá pra gente continuar fingindo que, sabe, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, gente. A gente precisa se posicionar em oração, em jejum, a gente precisa se posicionar no reino, ir para uma igreja, né? A gente precisa renunciar. É desafiador mesmo. É desafiador renunciar a bebida, balada, é desafiador renunciar. É muita renúncia, né, gente? É muita renúncia. Eu vou ficar falando aqui, mas é muita renúncia pra gente poder servir a Jesus. É renúncia mesmo. E muitas das vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente vai ter que deixar de fazer coisas que a gente gosta e vai precisar fazer coisas às vezes que a gente não gosta. E é isso, a vida de Jesus foi renúncia, né? Por que a nossa não vai ser também? Na verdade, pensa nisso, mas essa é a experiência. Então, existe sim, e eu estou vivendo também coisas extraordinárias, né? Existe o bem, existe o mal. E aí é uma pergunta que eu vou te fazer. Se hoje Jesus voltar, para onde que você acha que você vai? É uma pergunta que eu me fazia, viu? E isso me fez mudar muitas coisas e eu continuo mudando, porque eu sou imperfeita, eu me coloco sobre assim, a menor das menores das menores e busco melhorar a cada dia. E se você quiser também, vem com a gente. Então siga aí o meu canal, chama No Colo do Pai com Tatiane Riso. Segue a gente aí. Sempre que eu posso, vou chamar alguém para poder compartilhar um testemunho, porque edifica a nossa vida, tá? Sempre de forma muito caseira, mas o que vale é a intenção, não é verdade? E o que a pessoa tá falando, amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Se você gostou, compartilha, curte, amém? Fica com Deus, viu?